galera, professor Leonardo. Vamos bater um papo aí sobre algumas questões relacionadas ao Enem. Aliás, questões diretamente relacionadas ao Enem, já que elas foram tiradas do Enem. E aí a gente vai bater um papo sobre elas, discutir, destrinchar aí os temas relacionados a cada conteúdo de biologia, de cada questão. Então vamos começar. Já de antemão peço desculpa pela minha voz, eu estou saindo de uma bronquite e agora estou tossindo que nem um carcamano, mas vamos lá começar então. Bem, então, sai da frente da questão. A gente está vendo o seguinte, ó. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixe por meio da hibridação. O que é um híbrido? Híbrido, na verdade, é um indivíduo que foi cruzado, ok? Quando há um cruzamento, há um hibridismo. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, ou seja, criadores de peixes, né? Porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais. Ou seja, a espécie originada pelo cruzamento de dois indivíduos gera um indivíduo muito mais resistente e muito mais economicamente viável. Além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural, ou seja, diminuir a pesca relacionada ao ambiente natural. Então se cria tanques artificiais onde você tem essa cultura de peixes top, de linha, ok? E aqui a referência. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e... Bem, aí é que tá. Já está destacada aqui a resposta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da biogenética, né? A questão da melhoria genética. Então, quando a gente fala de transgênico, quando a gente fala de um grupo de seres que foram artificialmente modificados, está falando de uma mutação artificial, né? A mutação ela ocorre de forma natural, só que ela ocorre de uma forma natural onde geralmente há erro, né? Então, dentro do contexto de mutação, certa vez um colega, um professor, né, certa vez lendo num livro de biologia, estava falando sobre a questão da probabilidade de uma mutação dar certo. O fato é que se a gente chegou até onde a gente está agora, é porque, no ponto evolutivo que nós estamos, é porque a mutação deu certo. Então, nem sempre a mutação dá errado, mas na maioria dos casos a mutação dá errado. Dentro do contexto de mutação artificial, que é o caso do transgênico, a probabilidade de dar certo aumenta. Dentro do contexto natural, se você imaginar, por exemplo, a Bíblia, que é um dos livros mais calibrosos que eu conheço, se você abrir a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, e de uma hora para outra você decidir reescrever a Bíblia, né, e quando você acaba lá no último livro de Apocalipse, né, no último livro da Bíblia, vendar os olhos e retirar palavras da primeira à última página, de forma aleatória, porque você não está vendo, recolocando algumas palavras também de forma aleatória, a probabilidade de você ler esse livro, de que o texto, seja lá qual for, do um ao último, faça algum sentido é muito baixa, né? Então, dentro do contexto de patrimônio genético, de toda a gama de informação genética que nós temos, isso é, porque o nosso cariótipo, ou seja, o nosso número de cromossomos é de 46, né? E nosso cromossomo, né? Nosso DNA, ele é representado por uma fita gigante, daí o nome macromolécula, né? Nós temos a ideia de que a modificação estrutural dentro dessa estrutura gigantesca que é o DNA, a probabilidade de que essa modificação dê certo é muito pequena. Então a gente vê, por exemplo, a bactéria, ela tem um DNA, ela tem uma fita de DNA. A probabilidade da mutação nela dar certo, de certa forma, é maior do que a probabilidade da mutação dar certo no ser humano, por conta do seu patrimônio genético ser gigantesco. Mas voltando para a questão, porque quando eu falo dessa questão de melhoria, eu fico extremamente assustado, né? A gente percebe, isso é uma opinião pessoal, que países de primeiro mundo fazem questão de destacar nos rótulos dos alimentos transgênicos que aquilo é um alimento transgênico. Então eu posso entender que a probabilidade daquilo ser algo novo, e de fato é gigante. Então eu estou comendo algo que eu não sei o que é. Então você imagina que eu estou misturando um patrimônio genético de uma bactéria ou de um vírus, que geralmente são os indivíduos utilizados para que haja a modificação estrutural, né, a questão da formação do transgênico, eu estou ingerindo uma tomatéria, um tomate com bactéria. Então, na verdade, estou ingerindo um elemento novo. Então, assim, sem medo de errar, para frente, né, isso porque as manifestações adversas a uma utilização de um elemento novo dentro da espécie humana, ela é longa.
Então, eu não tenho medo de falar para os meus alunos e para vocês, agora que também são meus alunos, né, que daqui para frente nós vamos ter históricos de alergia de coisas desconhecidas, desses elementos novos que nós estamos ingerindo. E não necessariamente esses elementos novos são 100% saudáveis. Eles também podem causar algum tipo de problema. Dentro do contexto ecológico, nós podemos observar o seguinte. Olha que terrível. As opções seriam originar uma nova espécie poliploide. Então nós temos haploide, diploide, né? O nosso material genético, quando dividido para formar durante a meiose, o gameta, né, o espermatozoide ou o óvulo, ele deixa de ter 46 e cada célula gamética passa a ter 23. Então deixa de ser diploide e passa a ser haploide. Poliploide são células com vários gametas, né? Vários conjuntos. Então não seria diploide, não teria 46, teria 92, né, se fosse da espécie humana, que não tem nada a ver. Então, na verdade, o peixe, mesmo sendo originado pelo cruzamento de um indivíduo A com o indivíduo B, ele continua tendo a mesma característica de reprodução. Então ele vai fazer a meiose para dar origem ao gameta, né? E a junção do gameta vai dar origem ao zigoto, que vai dar origem a outro peixe. Certo? Então uma célula haploide se junta com outra e forma um indivíduo diploide. Nada a ver com poliploide. Substitui geneticamente a espécie natural, vamos falar da resposta certa posteriormente. Ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático, não está dizendo nada sobre questão de níveis tróficos aqui, então não é o contexto. Impedir a interação biológica entre as espécies parentais, ou seja, eu coloco o cara no meio e ele vai impedir com que o A e o B se reproduzam. A ideia não é essa. Produzir descendentes com código genético modificado. Ele já é modificado por si só. Então a ideia também não é essa, não está dentro do contexto da questão. Porém, substituir geneticamente a espécie natural, aí é que está. A gente vai falar um pouquinho sobre seleção natural, né? Porque o que ocorre dentro desse histórico é de fato a seleção natural. Aproveitando o ensejo, eu vou falar também um pouquinho sobre Lamarck, né? Então a gente vai falar da seleção natural de Darwin, a gente vai falar da lei do uso e desuso, que é uma colocação de Lamarck, lamarckista. Vou usar o Lamarck primeiro, porque dentro do contexto histórico, o Lamarck veio primeiro. Bem, Lamarck, que na verdade era um cara que, curiosamente, ele tinha uma ideia criacionista. Para Lamarck, como a maioria dos cientistas hoje discordam pelo simples fato de não terem como é que eu posso dizer, uma confirmação de fatos, Lamarck acreditava que todas as espécies foram criadas por uma criatura divina, no caso Deus. E não, por conta disso, ele deixou de dar os seus pitacos dentro do que seria evolução. O ser humano tem muito essa ideia intrínseca, né, em relação a religião, de que aquilo que Deus criou é perfeito. Na verdade, nem a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Deus é perfeito. A criação de Deus não é perfeita. Se ela fosse perfeita, Adão e Eva teriam dado certo e não seriam recriminados por um erro, porque eles não errariam e não iriam pagar o preço do erro, né? Que a Bíblia relata isso. Então, a Bíblia, por si só, ela já diz: a criação divina não é divina como é o divino. Deus é divino, a criação dele não. A Bíblia fala isso de forma clara. Mas o ser humano, dentro da sua ideia de que ele não pode contestar uma colocação religiosa, ele trabalhava com a hipótese de que a criação de Deus era tão divina quanto Deus, né? Então, já que aquilo que é criado está perfeito, eu não preciso melhorar. Então, o criacionismo, embora tenha sido uma ideia do surgimento da vida, ou seja, tenha sido, não é, né? A mais antiga, né, dentro do contexto de colocação de surgimento da vida na Terra, ela é falha, não pelo fato de dizer que Deus é o ser criador, mas é pelo fato de acompanhar uma segunda ideia do cara que criou a hipótese, né? O cara que criou a hipótese, ele disse o seguinte: Deus criou todas as coisas que são desde o início até agora do mesmo jeito, não houve evolução. Essa segunda ideia é chamada de fixismo, que é uma ideia falha. Essa ideia claramente falha. Logo, a ideia do criacionismo não foi derrubada, porque o biólogo, o físico, o matemático não prova que não há Deus dentro de um contexto, mas ele também não prova que não há e que há. Resultado: não tendo prova de que sim e de que não, a ideia fica flutuando. E a ciência não aceita, não tolera determinadas situações onde não há uma comprovação de dados. Nesse caso,
Lamarck, nosso querido Lamarck, que hoje é esculachado, né, pelo, a lei do uso de uso, coisa idiota, mas é o alvo dos estudos de Darwin. Darwin, dentro do seu conhecimento, né, ele tinha plena convicção de que Lamarck era o cara dentro da sua época. Porque, embora ele tenha dito algo que hoje foi derrubado, aquilo que ele disse foi lei. Dentro do contexto de lei, a lei ela tende a não ser derrubada, ou ter maior dificuldade de ser derrubada. Lei gravitacional, enfim. As leis elas existem para comprovar fatos que foram muito bem avaliados, né? Então, hoje as leis são quase que impossíveis de serem derrubadas. Porém, a lei do uso e desuso foi derrubada. Lamarck disse o seguinte: se a criatura tem determinada estrutura, e essa estrutura é vantajosa para essa criatura, ela utiliza essa estrutura e essa estrutura tende a evoluir. E essa estrutura sendo tão positiva para a espécie, ela vai passar de descendente a descendente. Além de Lamarck falar sugerir a famosa lei do uso e desuso, Lamarck também sugeriu uma segunda ideia, de que havia uma transferência de características adquiridas. Então, além do indivíduo ter aquilo que é vantajoso utilizar, ele de alguma forma iria transferir essa característica positiva para o seu descendente. Trocando em miúdos. Hoje em dia é mega interessante o indivíduo ter um físico escultural, que não é o meu caso. É super interessante a menina ter um físico escultural. Hoje em dia a gente está muito pelo visual. A gente olha, se sente atraído e ponto, né? E se der mole a gente pega. Na verdade, a ideia de liberação sexual, que leva ao aumento de incidência de DSTs, é um papo que a gente vai bater posteriormente. Mas aí a gente está lá. Então é como se fosse o seguinte: de fortão, ele tem maior chance de se reproduzir do que o maluco magrinho, franzino, enfim. Dentro do contexto da visão de Lamarck, o músculo maior é vantagem para o indivíduo. Mediante a isso, ele vai passar essa transferência ou melhor, ele vai transferir essa característica vantajosa para o filho. É como se já nascessem filhinhos bombadaços e meninas bombadaças, ok? Só que hoje em dia a gente sabe que, embora as características sejam, sim, passadas de indivíduo para indivíduo, a característica é passada de indivíduo para indivíduo dentro de um contexto genético. É uma outra ideia. Lamarck nem Darwin tinham conhecimento da genética, ok? Que a ideia da genética vai surgir posteriormente com Mendel, que morreu e só foi ter o seu reconhecimento, se não me falha a memória, no século XVIII, só foi ter o seu reconhecimento no século XX, né? Com os estudos, com a reavaliação, né, dos estudos genéticos e a descoberta de que já havia um estudo relacionado à genética de Mendel, que posteriormente a gente fala desse cara também. Bem, então, Lamarck usava a lei do uso e desuso e também a ideia de transferências das características adquiridas. Seleção natural, Darwin veio para derrubar isso. Darwin tinha uma ideia de que, na verdade, os indivíduos existentes no meio eram os indivíduos mais adaptados a ele. Lamarck colocava o meio como sendo um obstáculo a ser ultrapassado, né? Ou seja, o cara ganha características e ele consegue ultrapassar esse obstáculo. Darwin é dramático. Darwin fala o seguinte: se tu tem adaptação para resistir, tu fica, do contrário, tu morre, né? Só sobram os indivíduos mais adaptados. Seleção natural. A natureza seleciona os melhores. A gente pode observar isso à torta direita no meio. Um exemplo simples é você utilizar inseticida. Quando você utiliza um inseticida, você mata os indivíduos menos resistentes, ok? O cara morre. Sobra quem? Os indivíduos que, de alguma forma, apresentam um patrimônio genético que provavelmente é originado de uma mutação que é sempre aleatória, a não ser que haja uma manipulação pelo homem para fazer um transgênico. Aquele cara é mais adaptado, aquele cara sobrevive. Para piorar, esse patrimônio genético ele tende a ser transferido para a descendência desse cara. Daqui a pouco você vai estar usando inseticida e você não vai estar matando um inseto, porque agora você fez uma seleção natural. Você matou os menos resistentes ao meio, os que não são resistentes ao meio, e só sobreviveu os indivíduos resistentes àquela condição. Então aqueles caras vão ficar e vão se multiplicar. Um outro exemplo clássico
é o tratamento com antibiótico. A gente deve tomar muito cuidado com o tratamento, com medicação. O brasileiro é um dos indivíduos que mais hábito de se automedicar apresenta dentro do contexto mundial. Tu chega na farmácia e tu compra um remédio extremamente prejudicial, que é, por exemplo, o paracetamol. Qualquer indivíduo com graninha não precisa ter o pedido para comprar um paracetamol. O cara compra paracetamol do jeito que... A minha filha de 2 anos, se tiver pedido com um dinheirinho, ela já fala pra caraca, a paracetamol, vai lá e vai levar o paracetamol. Só que o paracetamol é extremamente hepatotóxico. Então o tratamento da dengue deixou de ser com paracetamol, que o indivíduo manifestava um problema hemorrágico, que é a dengue, e o indivíduo prejudica o órgão que produz proteína de coagulação, que é o fígado. Resultado, o indivíduo morria de hemorragia, não pelo fato de estar com dengue, porque a dengue já é hemorrágica, mas ele potencializava a questão do sangramento porque ele não produzia proteína de coagulação. Então, a utilização de medicação por automedicação é extremamente problemática. Um exemplo é o uso de antibiótico. Há uma tendência maior ao sexo feminino manifestar infecção urinária. Isso por quê? O órgão genital feminino é favorável a isso, ele é quente e úmido naturalmente. Mediante a isso, a menina vai ter ou está tendo cistite, a infecção urinária. Então a infecção urinária ela pode ser da via inferior, da parte mais baixa, da via superior, que aí já pega ureteres e rins. E aí é mais grave, é claro. Sendo da via inferior, a menina vai sentir uma louca vontade de urinar, uma ardência tremenda a urinar e a urina sai gotejando. Então, quando você deixa de se hidratar, etc. e tal, você aumenta o potencial dessas bactérias se manifestarem e causar infecção urinária. A menina vai lá no médico e vai lá se consultar, o médico passa um exame, que é a cultura de urina e o antibiograma. O que é a cultura de urina? O cara vai pegar aquela bactéria, vai espalhar no meio de cultura, onde vai ter tudo que ela precisa, vai botar no ambiente de temperatura amena, onde a bactéria vai se multiplicar. Posteriormente, depois de uns 3 dias a uma semana, ele tira aquele meio de cultura e pega a bactéria que cresceu ali. E um antibiograma é um exame onde ele coloca essas bactérias em contato com o antibiótico. Existe antibiótico, a bactéria cresce em cima é tipo um confete, né? Dessas bolinhas identificadas com cada antibiótico. O antibiótico que a bactéria vai ser não resistente é aquele que vai ter a bolinha e um círculo em torno dessa bolinha onde não cresce bactéria. Então, esse antibiótico vai ser utilizado para essa infecção. Olha a problemática, a demora que é para você chegar a um diagnóstico de infecção urinária, porque qual bactéria que está causando aquela infecção específica e qual antibiótico eu vou utilizar para ela. O médico chegou à conclusão de que vai usar o antibiótico X e a menina vai tomar o antibiótico X. Só que o antibiótico, ele é de fato um elemento extremamente agressivo ao estômago, por exemplo. O cara para de produzir o muco que reveste internamente o estômago e o cara tende a ter gastrite, dores estomacais, porque o suco gástrico vai ter contato com a parede estomacal. Resultado, um indivíduo passando mal, o médico prescreve a droga durante, sei lá, uma semana e no 3º dia a população de bactéria vai estar tão baixa que para de ter o sintoma. O que a menina faz? Para de tomar o remédio. Resultado, parando de tomar o remédio, ela vai novamente, posteriormente, apresentar a infecção. Ela vai no médico? Não, ela não vai, sobrou remedinho. Ela vai lá e vai tomar aquele que sobrou. E vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que vai chegar uma hora que aquele antibiótico não vai fazer nenhuma problemática. A bactéria, na verdade, vai morrer de rir. Resultado, ouviram o que eu falei? Morrer de rir. Resultado, qual é o tratamento agora? Ela procurar o médico novamente, fazer o que ela deveria ter feito na 2ª vez que teve infecção e tomou o remedinho que sobrou, fazer toda a gama de exame novamente, sofrer com a cistite durante o período até sair o resultado, e saindo o resultado, ela vai chegar e vai tomar outro antibiótico, que bem provavelmente é mais forte e mais agressivo do que o primeiro. Sabe o que ela fez? Ela, na verdade, ela selecionou bactérias resistentes. Existem dentro de um grupo, de uma população de bactérias, aquelas bactérias que por algum motivo sofreram algum tipo de mutação que fazem com que elas resistam ao antibiótico, X, enfim. Mas no contexto de convivência com as outras bactérias, elas têm a mesma probabilidade de resistir ao meio, à competição e etc., do que as outras. As resistentes e as não resistentes têm a mesma probabilidade de morte e vida. Quando eu jogo um antibiótico, eu mato as não resistentes. Sobra quem? As resistentes. A bactéria, em média, leva 1 hora para uma virar 2.
para 2 virar 4, para 4 virarem 8, e por aí vai. Então é um crescimento gigantesco e rápido. Daqui a pouco aquela população de bactéria que era de 100 vai ser de 1 milhão. A pessoa passa novamente a apresentar os sinais e sintomas, só que agora com uma população de bactérias extremamente resistente. Quando eu jogo um indivíduo transgênico no meio, eu estou fazendo isso. O cara é melhor adaptado ao meio. O cara ele foi criado para isso. Ele foi criado para resistir às adversidades. Eu estou fazendo uma seleção natural que, de certa forma, não é tão natural assim. Eu estou determinando com que os indivíduos naturais sumam e que só sobre o cara que é o cara mais adaptado ao meio. Essa é a problemática maior que o transgênico pode gerar dentro de um contexto natural, dentro de um contexto normal. Um exemplo clássico de uma, não é transgênico, mas é, de certa forma, uma melhoria da espécie, é a nossa banana. A nossa banana está fadada ao esquecimento. A banana que faz a reprodução sexuada, como qualquer angiosperma, a gente vai bater esse papinho hoje ainda, em algum bloco, né? No final, no penúltimo bloco, a gente vai estar falando de vegetal, a gente vai observar que a nossa banana está fadada à extinção. Sabe por quê? Hoje em dia, a banana não se reproduz mais sexuadamente. Por quê? É uma vantagem, porque existe a troca de gametas, de informação genética, aumento da variabilidade genética, aumento da possibilidade de resistência. Se um tem um problema, não quer dizer que o filho vai ter também. Quando eu seleciono o melhor, né, quando eu faço a reprodução assexuada dentro do contexto de bananeira, porque hoje em dia a gente pega a banana, tira um pedaço do caule dela que é subterrâneo, chamado de rizoma, planto, e a banana que nascer vai ser geneticamente idêntica à outra. Isso se tornou algo meio que generalizado. Então, se uma bananeira hoje tiver algum tipo de problema, uma infecção qualquer, que seja transferida a outra, a probabilidade das bananeiras todas sofrerem um problema é gigante. Então, a gente está fadado a perder as nossas bananas, né? A nossa fonte de potássio, né? Que os jogadores ontem estavam, porque ontem foi o jogo da Alemanha, estavam comendo banana por conta do desgaste físico que sofreram, né? Por conta do tempo normal, da prorrogação e do segundo tempo da prorrogação, né? 15-15, além dos 45 mais meia hora. Bom, então, meus queridos, é isso aí. Quando a gente joga um indivíduo geneticamente modificado com a especificação de ser melhor, de resistir melhor à adversidade, a gente está fazendo uma seleção natural não tão natural assim. Nosso querido Darwin dizia o seguinte: no meio resistem os indivíduos mais adaptados. Os menos adaptados tendem a sumir. Ok? Como que isso era transferido? Hoje nós sabemos pela genética que é através do patrimônio genético, da reprodução e tal. Darwin não sabia. Isso era um impedimento para que a ideia de Darwin, que é a teoria da seleção natural, se tornasse uma lei na época. E ainda hoje, essa cultura, né, de que a ideia ainda não está muito bem embasada para a gente chamar de lei, existe. Mas a seleção natural e o nosso querido Darwin é estudado pelos biólogos de todo o mundo de uma maneira igual e levado muito, muito a sério. Lamarck a gente meio que zoa, mas foi um cara importante, tanto é que Darwin no seu relato histórico, né, a sua grande escrita, né, o seu maior trabalho, que foi A Origem das Espécies, que é um livro utilizado pelos biólogos até hoje para pesquisa, né, cita Darwin e coloca Darwin como sendo extremamente importante dentro da sua avaliação. Galera, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, ok? Um grande abraço, até mais.